A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Messias de Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. O advento do escudo gerador de campo e da arma Lez, bem como da interação explosiva dos dois, letal para quem ataca e para quem é atacado, estabeleceu os fatores que atualmente determinam a tecnologia armamentista. Não precisamos discutir o papel especial das armas atômicas. É verdade, o fato de qualquer família de meu império poder usar suas armas atômicas de maneira a destruir as bases planetárias de 50 outras famílias ou mais causa um certo nervosismo. Mas todos nós temos planos preventivos para uma retaliação devastadora. A Guilda e o Lensrad têm a chave para conter essa força. Não, minha preocupação é o desenvolvimento de seres humanos como armas especiais. Eis aí um campo praticamente ilimitado que algumas potências estão desenvolvendo. Muad'Dib, Preleção à Escola Superior de Guerra. Excerto da Crônica de Stilgar. O velho estava à entrada de sua casa, esquadrinhando a rua com seus olhos de azul sobre azul. Olhos velados por aquela desconfiança inata que toda a gente do deserto nutria pelos estrangeiros. Rugas rancorosas torturavam-lhe os cantos da boca, que se entrevia sob uma franja de barba branca. Não usava traje estilador, e era significativo que ignorasse esse fato, sabendo muito bem que uma torrente de umidade escapava-lhe pela porta aberta. Citeio fez uma reverência e deu o sinal de apresentação da conspiração. De algum lugar atrás do velho veio o som de uma rabeca a entremear seu lamento na dissonância atonal da música da semuta. A conduta do velho não revelava o torpor da droga, uma dica de que a semuta era a fraqueza de outra pessoa. Contudo, Citeio estranhou encontrar um vício tão sofisticado naquele lugar. "Saudações que vêm de longe!" disse Citeio, deixando seu sorriso transparecer na cara achatada que decidira usar naquele encontro. Ocorreu-lhe então que o velho poderia reconhecer o rosto escolhido. Alguns dos Fremen mais idosos ali em Duna chegaram a conhecer Duncan Idaho. A escolha da fisionomia que ele imaginara divertida talvez tivesse sido um erro, concluiu Citeio, mas não se atrevia a trocar de rosto ali fora. Lançou olhares ansiosos de uma ponta a outra da rua. O velho nunca iria convidá-lo a entrar? "Conheceu meu filho?" perguntou o velho. Aquela, pelo menos, era uma das contrassenhas. Citeio deu a resposta apropriada, o tempo todo alerta a qualquer circunstância suspeita nos arredores. Não gostava da posição na qual se encontrava. A rua era um beco sem saída que terminava naquela casa. Todas as casas da vizinhança foram construídas para os veteranos do Jihad. Formavam um subúrbio de Arrakina que se estendia bacia imperial adentro, logo depois de Tiemag. Os muros que cercavam aquela rua apresentavam faces lisas de ligaplas parda,
interrompidas pelas sombras negras de portas vedadas e, aqui e ali, rabiscos obscenos. Ao lado daquela mesmíssima porta, alguém havia expressado com giz sua opinião de que um tal Beres trouxera para Arrakis uma doença asquerosa que havia lhe roubado a virilidade. "Está acompanhado?" o velho perguntou. "Sozinho", respondeu Cithael. O velho limpou a garganta, ainda hesitando daquela maneira exasperadora. Cithael aconselhou-se paciência. Aquele tipo de contato tinha seus próprios riscos. Talvez o velho tivesse algum motivo para agir daquela maneira, mas o momento era conveniente. O sol pálido estava quase a pino. A gente do bairro permanecia vedada dentro das casas, dormindo às horas quentes do dia. Era o vizinho novo que incomodava o velho? Cithael se perguntou. Ele sabia que a casa ao lado fora designada para Othin, ex-integrante dos temidos Fedaykin, os comandos suicidas de Muad'Dib. E Bidjas, o anão catalisador, aguardava ao lado de Othin. Cithael voltou a olhar para o velho. Reparou na manga vazia que pendia do ombro esquerdo e na ausência de um traje estilador. Um ar de autoridade acompanhava aquele velho. Não tinha sido nenhum soldado raso no Jihad. "Posso saber o nome do visitante?" indagou o velho. Cithael reprimiu um suspiro de alívio. Ele seria aceito, enfim. "É Zal", disse, dando o nome que haviam lhe designado para aquela missão. "Eu sou Farok", disse o velho, "ex-bachar da 9ª Legião no Jihad. Isso lhe diz alguma coisa?" Cithael reconheceu a ameaça naquelas palavras e falou. "Você nasceu em Sit Tabr e devia lealdade a Stilgar." Farok relaxou, deu um passo para o lado. "Você é bem-vindo em minha casa." Cithael passou por ele e entrou num átrio sombreado, assoalho de ladrilhos azuis, desenhos cintilantes trabalhados em cristal nas paredes. Depois do átrio havia um pátio coberto. A luz que os filtros translúcidos deixavam entrar espalhava uma opalescência prateada como a noite branca da primeira lua. Atrás dele, a porta da rua rangeu ao se encaixar nos lacres de umidade. "Éramos um povo nobre", disse Farok, seguindo adiante na direção do pátio. "Não éramos desterrados. Não morávamos numa vila do Graben, como esta. Tínhamos um sítio de verdade na muralha Escudo, acima da colina de Rabânia. Um verme podia nos levar para Kadam, o deserto interior." "Não como agora." Cithael concordou, compreendendo o que trouxera Farok para a conspiração. O Fremen tinha saudade dos velhos tempos e dos antigos costumes. Entraram no pátio. Farok digladiava-se com uma forte aversão por seu convidado, notou Cithael. Os Fremen desconfiavam dos olhos que não eram totalmente azuis, como os do Zibad. Os forasteiros de outros planetas, diziam os Fremen, tinham olhos desfocados, que enxergavam coisas que não deveriam ver. A música da semuta havia cessado quando os dois entraram. Foi substituída pelo dedilhar de um balizet. Primeiro, um acorde de nona. Em seguida, as notas distintas de uma canção popular nos planetas de Narad. Quando seus olhos se acostumaram à luz, Cithael viu um jovem sentado, de pernas cruzadas, num divã baixo sob alguns arcos à sua direita. Os olhos do jovem eram órbitas vazias. Com aquela facilidade extraordinária dos cegos, ele começou a cantar no instante em que Cithael voltou sua atenção para ele. A voz era aguda e melodiosa. "Um vento varreu a terra, e varreu o céu, e todos os homens. Quem é esse vento? As árvores não se curvaram, e bebem onde bebiam os homens. Conheci tantos mundos, tantos homens, tantas árvores, tantos ventos." Cithael reparou que não era a letra original da canção.
Farok o conduziu para longe do jovem, sob os arcos do outro lado, e indicou as almofadas espalhadas pelo piso ladrilhado. Os ladrilhos formavam desenhos de criaturas marinhas. Ali está uma almofada que um dia, no Sitch, foi ocupada por Muad'Dib, disse Farok, apontando um coxim preto e arredondado. Agora é sua. Sou-lhe grato, Citeio falou, deixando-se afundar até o coxim preto. Sorriu. Farok demonstrava sabedoria. O sábio falava de lealdade até mesmo ao escutar canções de significado oculto e palavras com mensagens secretas. Quem haveria de negar os poderes aterradores do imperador tirânico? Atravessando a canção com suas palavras, sem romper a métrica, Farok disse: A música de meu filho o incomoda? Citeio apontou uma almofada diante dele. Recostou-se numa coluna fria. Gosto de música. Meu filho perdeu os olhos na conquista de Narad, contou Farok. Foi tratado por lá e deveria ter ficado. Nenhuma mulher do povo vai querer ficar com ele desse jeito. Mas acho curioso saber que tenho netos em Narad, que talvez eu nunca venha a ver. Conhece os planetas de Narad, Zal? Na juventude fiz uma turnê por lá com uma trupe de dançarinos faciais como eu, disse Citeio. Então você é um dançarino facial? Sua fisionomia me deixou intrigado. Lembra um homem que conheci certa vez. Duncan Idaho? Esse mesmo. Um mestre espadachim a serviço do imperador. Foi morto. Assim se diz. Assim se diz, concordou Farok. Você é realmente um homem, então? Ouvi umas histórias a respeito dos dançarinos faciais que... Ele deu de ombros. Somos hermafroditas Jadaka. Podemos mudar de sexo como bem entendermos. No momento sou um homem. Farok mordiscou os lábios, pensativo, e em seguida... Mando trazer algo para comer e beber? Deseja um pouco d'água? Frutas geladas? A conversa já basta. A vontade do convidado é uma ordem, disse Farok, acomodando-se na almofada diante de Citeio. Bendito seja Abu-Dur, pai das estrelas indefinidas do tempo, falou Citeio, e pensou. Pronto, disse-lhe logo de saída que fui enviado por um piloto da guilda e que tenho sua proteção dissimuladora. Bendito seja 3 vezes, disse Farok, entrelaçando os dedos das mãos em seu regaço de acordo com o ritual. Eram mãos velhas e de veias salientes. Um objeto que se vê de longe mostra apenas seu princípio, Citeio falou, revelando que desejava discutir o forte encastelado do imperador. Aquilo que é escuro e maligno, vê-se que é maligno de longe ou de perto, replicou Farok, aconselhando adiar a conversa. Por quê? Citeio se perguntou, mas disse. Como foi que seu filho perdeu os olhos? Os defensores de Narad usaram um queima-pedras. Meu filho estava perto demais. Malditas armas atômicas! Até mesmo o queima-pedras deveria ser declarado ilegal. Escapa à intenção da lei, Citeio concordou, e pensou. Um queima-pedras em Narad. Não nos contaram isso. Por que o velho fala de queima-pedras aqui? Eu me ofereci para comprar de seus mestres óleos Tleilaxo para ele, disse Farok. Mas corre nas legiões uma história de que os óleos Tleilaxo escravizam quem os usa. Meu filho me falou que esses óleos são de metal e ele é de carne, que uma união como essa só pode ser pecado. O princípio de um objeto tem de se adequar à sua intenção original, disse Citeio, tentando outra vez desviar o rumo da conversa para as informações que ele procurava. Os lábios de Farok se afinaram,
mas ele assentiu. Diga abertamente o que deseja. Somos obrigados a confiar em seu piloto. Já entrou alguma vez no Forte Imperial? Citeio perguntou. Estive lá no banquete em celebração à vitória em Molitor. Fazia frio dentro daquela pedra toda, mesmo com os melhores aquecedores istianos. Dormimos no terraço do templo de Alia na noite anterior. Ele tem árvores lá dentro, sabe? Árvores de muitos planetas. Nós, os Bashar, vestíamos nossos melhores trajes verdes e nossas mesas ficavam à parte. Comemos e bebemos em demasia. Fiquei enojado com algumas coisas que vi. Os feridos que ainda conseguiam andar apareceram, arrastando-se com suas muletas. Não creio que nosso Muad'Dib saiba quantos homens aleijou. Você não gostou do banquete? Citeio indagou, pois conhecia as orgias Fremen inflamadas pela cerveja de especiaria. Não foi como a união de nossas almas no Sith. Não havia o tal. Como diversão, os soldados tomaram escravas jovens e os homens contaram histórias sobre suas batalhas e seus ferimentos. Então você já entrou naquele grande monte de pedras. Muad'Dib saiu para o terraço e veio nos falar. Boa sorte para todos nós, ele disse, a saudação tradicional do deserto naquele lugar. Sabe onde ficam os aposentos particulares dele? Perguntou Citeio. Bem lá dentro. Em algum lugar bem lá dentro. Disseram-me que ele e Sheni levam uma vida nômade, e tudo dentro das muralhas de seu forte. Ao grande átrio ele vai para as audiências públicas. Tem salões de recepção e salas de reunião formais, uma ala inteira para sua guarda pessoal, locais para cerimônias e uma seção secreta para as comunicações. Disseram-me que existe uma sala sob a fortaleza onde ele mantém um verme mirrado cercado por um fosso de água com a qual ele envenena a criatura. É ali que ele vê o futuro. O mito completamente emaranhado na verdade, pensou Citeio. A máquina do governo o acompanha por toda parte. Farok resmungou. Funcionários e assessores para os assessores. Ele só confia em gente antes muito chegada a ele, como Stilgar. Mas não você. Acho que ele esqueceu que eu existo. Por onde ele passa ao sair do edifício? Citeio perguntou. Ele tem um toptoporto minúsculo que se projeta de uma parede interna, contou Farok. Disseram-me que Muad'Dib não deixa mais ninguém manejar os controles para pousar lá. A aterrissagem exige uma aproximação, assim se diz, em que o menor erro de cálculo o faria despencar de um paredão íngreme e cair num de seus malditos jardins. Citeio concordou com a cabeça. Era muito provável que fosse isso mesmo. Uma entrada como aquela para os aposentos do imperador, pelo ar, daria uma certa medida de segurança. Todos os Atreides eram pilotos soberbos. Ele usa homens para levar suas mensagens de Strans. Farok falou. É uma humilhação implantar tradutores de ondas em homens. A voz de um homem deve estar sob seu comando. Não deve levar a mensagem de outro homem oculta nos sons que produz. Citeio deu de ombros. Todas as grandes potências contemporâneas usavam o distrans. Nunca se sabia quais obstáculos poderiam se interpor entre o remetente e o destinatário. O distrans desafiava a criptologia política, pois dependia de distorções sutis de padrões sonoros naturais, que podiam ser misturados com uma complexidade enorme. Até mesmo os funcionários do fisco empregam esse método, queixou-se Farok. Em minha época, o distrans só era implantado em animais inferiores. Mas é preciso manter em segredo as informações da receita,
Citeio pensou. Mais de um governo já caiu porque as pessoas descobriram a verdadeira extensão do patrimônio oficial. Como se sentem agora as cortes Fremen em relação ao jihad de Muad'Dib? Perguntou Citeio. São contrários a fazer de seu imperador um deus? A maioria nem sequer se interessa por isso. Pensam no jihad como eu costumava pensar. A maioria. É um manancial de experiências estranhas, aventura, dinheiro. Este casebre de Graben onde moro. Farok fez um gesto para mostrar o pátio. Isto custou 60 lidas de especiaria. 90 contars. Houve uma época em que eu nem sequer conseguia imaginar tamanha riqueza. Ele chacoalhou a cabeça. Do outro lado do pátio, o jovem cego começou a tocar as notas de uma balada de amor em seu balizet. 90 contars, Citeio pensou. Que estranho. Imensa riqueza, certamente. O casebre de Farok seria um palácio em muitos outros planetas. Mas tudo é relativo, até mesmo o contar. Por exemplo, será que Farok sabe de onde vem sua medida para esse peso em especiaria? Teria alguma vez pensado que antigamente um contar e meio correspondia à carga máxima de um camelo? Improvável. Talvez Farok nem sequer tivesse ouvido falar de camelos ou da idade de ouro da terra. Estranhamente, no mesmo ritmo da música do balizet do filho, foram estas as palavras de Farok. Eu tinha uma daga Cris, hidroanéis no valor de 10 litros, minha própria lança, que antes foi de meu pai, um aparelho de café, uma garrafa de vidro vermelho, mais antiga do que qualquer pessoa de meu sítio era capaz de lembrar. Eu tinha meu próprio quinhão da nossa especiaria, mas nenhum dinheiro. Era rico e não sabia. 2 esposas eu tinha, uma delas comum e querida, a outra estúpida e obstinada, mas com as formas e a face de um anjo. Eu era um Naib Fremen. Eu montava os vermes. Era mestre do Leviatã e da areia. O jovem do outro lado do pátio acelerou a cadência de sua música. Eu sabia muitas coisas sem precisar pensar nelas, continuou Farok. Sabia que havia água bem abaixo de nossa areia mantida ali, cativa, pelos criadorizinhos. Sabia que meus ancestrais sacrificavam virgens a Shai Hulud antes de Liet Kynes nos fazer parar. Foi errado parar. Eu vi as joias na boca de um verme. Minha alma tinha 4 portões e eu conhecia todos eles. Calou-se pensativo. Então chegou o Atreides, acompanhado de sua mãe bruxa, disse Citeio. Chegou o Atreides. Farok concordou. Aquele a quem chamávamos o Sur em nosso sítio. Seu nome secreto entre nós. Nosso Muad'Dib. Nosso Mahdi. E quando ele convocou o jihad, fui um dos que perguntaram, por que devo lutar lá? Não tenho parentes lá. Mas outros homens foram. Rapazes, amigos, companheiros de infância. Quando voltaram, falaram de magia, do poder daquele Salvador Atreides. Ele combateu nosso inimigo, os Harkonnen. Liet Kynes, que havia nos prometido um paraíso em nosso planeta, o abençoou. Diziam que esse Atreides veio mudar nosso mundo e nosso universo, que ele era o homem que faria a flor dourada desabrochar à noite. Farok ergueu as mãos, examinou as palmas. Os homens apontavam a primeira lua e diziam, a alma dele está lá. Por isso, chamavam-no Muad'Dib. Eu não entendia tudo aquilo. Baixou as mãos e olhou fixamente para o filho do outro lado do pátio.
Não pensei com a cabeça. Pensei apenas com o coração, a barriga e a genitália. Outra vez, o tempo da música de fundo aumentou. Sabe por que me alistei no jihad? Os olhos idosos fitaram Cithael com dureza. Ouvi dizer que havia uma coisa chamada mar. É muito difícil acreditar num mar quando só se viveu aqui, entre nossas dunas. Não temos mares. Os homens de Duna nunca conheceram o mar. Tínhamos nossos captadores de vento. Coletávamos a água para a grande mudança que Liet Kynes nos prometia. Essa grande mudança que Muad'Dib nos traz com um aceno da mão. Eu conseguia imaginar um Qanat, a água a correr pela terra num canal. A partir daí, minha mente era capaz de visualizar um rio. Mas um mar! Farok olhou para a cobertura translúcida de seu pátio como se tentasse sondar o universo que ficava além. Um mar! Ele disse em voz baixa. Era demais para minha mente visualizar. Mas alguns homens que eu conhecia disseram ter visto essa maravilha. Achei que estivessem mentindo, mas eu tinha de saber por conta própria. Foi por isso que me alistei. O jovem arrancou um último acorde sonoro do balizet e começou uma nova canção com um ritmo estranhamente ondulante. Você encontrou seu mar? Cithael perguntou. Farok continuou calado, e Cithael pensou que o velho não o tivesse escutado. A música do balizet elevou-se ao redor deles e caiu feito uma onda gigantesca. Farok respirava no mesmo ritmo. Houve um pôr do sol. Não demorou a dizer. Um dos artistas mais antigos poderia ter pintado um pôr do sol como aquele. Tinha o mesmo vermelho do vidro de minha garrafa. E havia o dourado e o azul. Foi no planeta que chamam Enfeil, onde conduzi minha legião à vitória. Saímos de um desfiladeiro nas montanhas, onde o ar estava saturado de água. Eu mal conseguia respirar. E lá embaixo estava a coisa de que meus amigos haviam falado. Água até onde minha vista alcançava e além. Marchamos até lá. Entrei na água até o peito e a bebi. Era amarga e me fez mal. Mas o deslumbramento nunca me abandonou. Cithael flagrou-se sentindo a mesma admiração do velho Fremen. Mergulhei naquele mar, contou Farok, olhando para baixo, para as criaturas aquáticas trabalhadas nos ladrilhos do assoalho. Um homem afundou sob a água. Um outro surgiu de dentro dela. Foi como se eu me lembrasse de um passado que nunca tinha acontecido. Olhei ao redor com olhos capazes de aceitar qualquer coisa mesmo. Vi um corpo na água, um dos defensores que havíamos matado. Havia um tronco ali perto, flutuando naquela água, um pedaço de uma grande árvore. Sou capaz de fechar os olhos agora e ver aquele tronco. Estava preto numa das pontas por causa do fogo, e havia um pedaço de tecido naquela água. Não passava de um trapo amarelo, rasgado, sujo. Olhei para todas essas coisas e entendi por que estavam ali. Era para que eu as visse. Farok virou-se devagar. Fitou os olhos de Cithael. O universo ainda está por terminar, sabe? Esse aí é prolixo, mas profundo, pensou Cithael, e falou. Nota-se que causou em você uma forte impressão. Você é um Tleilaxo. Já viu muitos mares. Eu só vi esse. Mas sei de uma coisa sobre os mares que você não sabe. Cithael viu-se dominado por uma estranha sensação de desassossego. A mãe do caos
nasceu num mar. Farok contou. Havia um Kizara Tafut por perto quando eu saí encharcado daquela água. Ele não tinha entrado no mar. Estava de pé na areia, areia molhada, com alguns de meus homens que sentiram o mesmo medo. Ele me observou com os olhos de alguém que sabia que eu tinha aprendido uma coisa que a ele havia sido negada. Eu havia me tornado uma criatura marinha e eu o assustava. O mar me curou do jihad e creio que ele viu isso. Citeio percebeu que, em algum momento daquela récita, a música havia cessado. Achou perturbador não ser capaz de dizer com certeza quando o Balizet havia se calado. Como se tivesse alguma relevância para o relato que fizera, Farok disse: Há guardas em todos os portões. Não há como entrar na fortaleza do imperador. Eis aí seu ponto fraco. Farok empertigou o pescoço atento. Há uma maneira de entrar. Citeio explicou. O fato de a maioria dos homens, e tomara que entre eles esteja o imperador, acreditar que não, é a nossa vantagem. Esfregou os lábios, sentindo a estranheza da aparência que escolhera. O silêncio do músico o incomodava. Queria dizer que o filho de Farok terminara a transmissão? Tinha sido assim naturalmente. A mensagem condensada e transmitida dentro da música. Ficara impressa no próprio sistema nervoso de Citeio, onde seria acionada no momento certo pelo distrans implantado em seu córtex adrenal. Se já chegara ao fim, então ele havia se tornado um recipiente de palavras desconhecidas. Era um receptáculo a transbordar dados. Todas as células da conspiração ali em Arrakis, todos os nomes, todas as senhas de contato, todas as informações vitais. Com aquelas informações, ele conseguiria enfrentar Arrakis, capturar um verme da areia, começar o cultivo do melange em algum lugar fora dos domínios de Muad'Dib. Poderiam destruir o monopólio ao destruir Muad'Dib. Poderiam fazer muitas coisas com aquelas informações. Temos a mulher aqui conosco, Farok disse. Deseja vê-la agora? Eu já a vi, falou Citeio. Eu a estudei com cuidado. Onde ela está? Farok estalou os dedos. O jovem apanhou a rabeca e puxou o arco. A música da semuta emanou das cordas feito um lamento. Como se o som a atraísse, uma moça de manto azul surgiu de uma passagem atrás do músico. O torpor do narcótico tomava-lhe os olhos, que eram totalmente azuis como os dos Ibad. Era uma Fremen, dependente da especiaria, e agora presa de um vício estrangeiro. Sua consciência jazia nas profundezas da semuta, perdida em algum lugar, levada pelo êxtase da música. A filha de Othin, disse Farok. Meu filho deu-lhe o narcótico, esperando com isso conquistar uma mulher do povo, mesmo cego. Como pode ver, foi uma vitória oca. A semuta ficou com o que ele esperava obter. O pai dela não sabe? Citeio perguntou. Ela mesma não sabe. Meu filho fornece-lhe lembranças falsas para explicar suas visitas. Ela crê estar apaixonada por ele. É nisso que a família dela acredita. Estão enfurecidos porque ele não é um homem completo, mas, naturalmente, não irão interferir. A música se arrastou até se calar. A um gesto do músico, a moça se sentou ao lado dele, inclinou-se para escutar mais de perto o que ele murmurava. O que fará com ela? Farok perguntou. Mais uma vez, Citeio observou o pátio. Há mais alguém na casa? Indagou. Só nós que estamos aqui agora, respondeu Farok. Você não me disse o que fará com a mulher?
É meu filho quem quer saber. Como se fosse responder, Citeio estendeu o braço direito. Da manga de seu manto, uma agulha cintilante foi arremessada e enterrou-se no pescoço de Faroque. Nenhum grito, nenhuma alteração de postura. Faroque estaria morto em 1 minuto, mas continuou sentado, imóvel, paralisado pelo veneno do dardo. Lentamente, Citeio se pôs de pé e foi até o músico cego. O jovem ainda murmurava para a moça quando o dardo penetrou-lhe a pele. Citeio pegou a moça pelo braço, instou-a gentilmente a se levantar. Trocou de aparência antes que ela olhasse para ele. Ela ficou ereta e voltou sua atenção para o dançarino facial. — O que foi, Faroque? Ela perguntou. — Meu filho está exausto e precisa descansar, disse Citeio. — Venha, vamos sair por trás. Tivemos uma conversa tão agradável, ela comentou. Acho que o convenci a arranjar aqueles olhos dos Tleilaxo. Faria dele novamente um homem. Não foi o que eu disse tantas e tantas vezes? Citeio perguntou, exortando-a a entrar num aposento nos fundos. Sua voz, ele notou, orgulhoso, condizia exatamente com sua fisionomia. Era inequivocamente a voz do Fremen idoso, que, sem dúvida, estava morto àquela altura. Citeio suspirou. Disse a si mesmo que agira com compaixão e que as vítimas certamente conheciam os riscos. Agora era necessário dar à moça a mesma oportunidade. Os impérios não padecem de falta de propósito no momento em que são criados. É quando já se estabeleceram que os objetivos se perdem e são substituídos por rituais vagos. Palavras de Muad'Dib da princesa Irulan. Seria uma péssima sessão aquela reunião do Conselho Imperial, percebeu Alia. Parecia-lhe que a discórdia reunia forças, guardava a energia. A maneira como Irulan se recusava a olhar para Sheni, Stilgar embaralhando nervosamente os papéis, os olhares mal-humorados que Paul dirigia à Corba, o Kizara. Ela se sentou à ponta da mesa dourada do conselho para que pudesse ver, através das janelas da sacada, a luz empoeirada da tarde. Corba, que fora interrompido pela entrada de Alia, deu continuidade ao que vinha dizendo a Paul. O que estou querendo dizer, milord, é que já não há tantos deuses quanto antes. Alia gargalhou, atirando a cabeça para trás. O movimento fez cair o capuz preto de sua aba. Suas feições ficaram expostas. Os olhos da especiaria, azul sobre azul, o rosto oval da mãe sob uma touca de cabelos cor de bronze, o nariz pequeno, a boca larga e generosa. As bochechas de Corba ficaram quase da cor de seu manto alaranjado. Ele fulminou Alia com os olhos, um gnomo zangado, calvo e furioso. Sabe o que andam falando de seu irmão? Indagou. Sei o que andam falando de seu Kizarat. Alia retrucou. Vocês não são clérigos, são os espiões de Deus. Corba voltou-se para Paul em busca de apoio e disse: Somos enviados por ordem de Muad'Dib para que ele saiba a verdade sobre seu povo, para que eles saibam a verdade sobre ele. Espiões, disse Alia. Corba mordeu os lábios em seu silêncio ofendido. Paul olhou para a irmã, perguntando-se por que ela provocava Corba. De repente, viu que Alia já era mulher, linda, com a primeira inocência fulgurante da juventude. Flagrou-se surpreso por não ter reparado nisso até aquele instante. Ela tinha 15 anos, quase 16. Uma reverenda madre que não era mãe. A sacerdotisa virgem, objeto de veneração temerosa das massas crédulas. Alia da faca. Não é hora nem lugar para a leviandade de sua irmã, falou Irulan. Paul
a ignorou e acenou para Corba com a cabeça. A praça está cheia de peregrinos. Vá lá fora presidir a oração. Mas eles esperam, milord, disse Corba. Ponha o turbante, fez Paul. A essa distância não vão notar a diferença. Irulan ocultou sua irritação por ter sido ignorada. Viu Corba se levantar e obedecer. Ocorrera-lhe, de repente, que Edric talvez não conseguisse esconder de Alia o que ela, Irulan, fazia. O que sabemos de fato a respeito da irmã? Ela se perguntou. Shane, com as mãos firmemente entrelaçadas em seu regaço, olhou para Stilgar, seu tio e ministro de Estado de Paul, do outro lado da mesa. Será que o velho Naib Fremen sentia falta da vida mais simples de seu sítio no deserto? Ela se perguntou. Notou que os cabelos negros de Stilgar haviam começado a ficar grisalhos nas beiradas, mas os olhos, sob o senho carregado, ainda enxergavam longe. Era o olhar aquilino da natureza, e sua barba ainda trazia a reentrância do tubo coletor, fruto de uma vida inteira dentro de um traje estilador. A atenção de Shane deixou Stilgar nervoso, e ele olhou ao redor da câmara do conselho. Seu olhar recaiu sobre a janela da sacada e Corba de pé lá fora. Corba abriu e ergueu os braços para a bênção, e um truque do sol da tarde projetou uma auréola vermelha na janela atrás dele. Por um instante, Stilgar viu o Kisara da corte como um vulto crucificado, numa roda de fogo. Corba baixou os braços, desfez a ilusão, mas Stilgar continuou abalado com aquilo. Seus pensamentos seguiram em zangada frustração para os suplicantes aduladores que aguardavam no salão de audiências, e para a pompa detestável que cercava o trono de Muad'Dib. Convivendo com o imperador, esperava-se que ele tivesse defeitos, que se descobrissem erros, pensou Stilgar. Pareceu-lhe talvez um sacrilégio, mas ele o desejava mesmo assim. O burburinho distante da multidão entrou na câmara quando Corba retornou. Atrás dele, a porta da sacada encaixou-se com um baque em seus lacres, barrando o som. O olhar de Paul seguiu o Kisara. Corba tomou seu assento à esquerda de Paul com as feições morenas sossegadas, os olhos vidrados de fanatismo. Havia desfrutado aquele momento de poder religioso. A presença do Espírito foi invocada, disse. Graças ao Senhor por isso, disse Alia. Os lábios de Corba ficaram brancos. Paul voltou a estudar a irmã, imaginando quais seriam seus motivos. Sua inocência era a máscara da ilusão, comentou consigo mesmo. Ela, assim como ele, era fruto do mesmo programa de reprodução das Bene Gesserit. O que os genes do Kwisatz Haderach teriam produzido nela? Havia sempre aquela diferença misteriosa. Ela era um embrião ainda no útero quando sua mãe sobreviveu ao veneno em estado bruto do melange. Mãe e filha, esta ainda por nascer, tornaram-se reverendas madres simultaneamente. Mas a simultaneidade não trazia a identidade. A respeito daquela experiência, Alia dizia que, num instante de pavor, ela despertara, consciente, e sua memória absorvera as incontáveis outras vidas que sua mãe estava assimilando. Tornei-me minha mãe e todas as outras, ela dizia. Ainda não estava formada, não tinha nascido, mas me tornei uma velha naquele mesmo instante. Percebendo que ele pensava nela, Alia sorriu para Paul. A expressão dele se suavizou. Como não reagir a Corba com sarcasmo? Perguntou-se. O que seria mais ridículo que um comando suicida transformado em sacerdote? Stilgar bateu de leve em seus papéis. Com a permissão de meu suzerano, o assunto é urgente e inadiável. O Tratado de Tupile? Paul perguntou. A guilda sustenta que temos de assinar este tratado sem conhecer a localização exata da Entente de Tupile. Stilgar falou.
Eles têm um certo apoio dos representantes do Landsraad. Como foi que você os pressionou? Irulan perguntou. Da maneira que meu imperador designou. A formalidade rígida da resposta encerrava toda a sua desaprovação à princesa consorte. Milord e marido, Irulan disse, voltando-se para Paul e obrigando-o a reconhecer sua presença. Enfatizar a distinção de títulos diante de Shani é uma fraqueza, Paul pensou. Em momentos como aquele, tinha por Irulan a mesma aversão que Stilgar sentia, mas a compaixão refreou suas emoções. O que era Irulan, senão um fantoche das Bene Gesserit? Sim, fez Paul. Irulan o encarou. Se Milord lhes negasse o melange, Shani balançou a cabeça, discordando. Sejamos cautelosos, Paul falou. Tupile ainda é um santuário para as casas maiores derrotadas. Simboliza um último recurso. Um derradeiro porto seguro para todos os nossos súditos. A exposição do santuário o deixa vulnerável. Se puderem esconder pessoas, poderão esconder outras coisas. Stilgar resmungou. Um exército, talvez, ou o princípio do cultivo do melange que não devemos acuar as pessoas, disse Alia. Não quando queremos que continuem pacíficas. Arrependida, viu que fora arrastada para a discórdia que previra. Então desperdiçamos 10 anos de negociação à toa, comentou Irulan. Nada que meu irmão faça é à toa, redarguiu Alia. Irulan apanhou um riscador. Segurou-o com tamanha força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Paul a viu dominar o controle emocional à maneira das Bene Gesserit. O olhar interior penetrante, as inspirações profundas. Quase era capaz de ouvi-la repetir a litania. No mesmo instante, ela disse: O que ganhamos com isso? Pegamos a guilda de surpresa, respondeu Shani. Queremos evitar um confronto flagrante com nossos inimigos, Alia falou. Não temos nenhum desejo especial de matá-los. Já basta toda a carnificina que tem lugar sob o estandarte dos Atreides. Ela também sente, pensou Paul. Que sensação estranha e irresistível de responsabilidade os dois tinham por aquele universo ruidoso e idólatra, com seus êxtases de tranquilidade e movimento desvairado. Será que temos de protegê-los de si mesmos? Ele se perguntou. Brincam o tempo todo com nada. Vidas ocas, palavras ocas. Exigem muito de mim. Sentiu a garganta cheia e apertada. Quantos momentos perderia? Quantos filhos? Quantos sonhos? Valeria a pena pagar o preço que sua visão havia revelado? Quem interpelaria os viventes de um futuro distante? Quem diria a eles: não fosse Muad'Dib, vocês não estariam aqui? Negar-lhes o melange não resolveria nada, disse Shani. Os navegadores da guilda perderiam a capacidade de enxergar o espaço-tempo. Suas irmãs Bene Gesserit perderiam o sentido para a verdade. Algumas pessoas morreriam antes da hora. As comunicações ruiriam. Quem levaria a culpa? Eles não deixariam chegar a esse ponto, Irulan falou. Será que não? Perguntou Shani. Por que não? Quem poderia culpar a guilda? Estariam impotentes. Não há o que discutir. Assinaremos o tratado do jeito que está, Paul disse. Milord, uma pergunta não nos sai da cabeça, disse Stilgar, concentrando-se nas próprias mãos. Sim? Paul focou toda a sua atenção no velho Fremen. Milord tem certos poderes. Não conseguiria localizar a Entente mesmo contra a vontade da guilda? Poderes, pensou Paul. Stilgar não saberia simplesmente dizer: você é presciente. Não consegue traçar um caminho pelo futuro que leve a Tupile? Paul olhou para a superfície dourada da mesa. Sempre o mesmo problema. Como exprimir os limites do inexprimível? Deveria falar de fragmentação,
o destino natural de todo poder? Como é que alguém que nunca experimentara a transformação presciente da especiaria poderia conceber uma percepção que não continha um espaço-tempo localizado, nem um vetor imagem pessoal, nem os prisioneiros sensoriais decorrentes? Olhou para Alia. Encontrou a atenção da irmã focada em Irulan. Alia percebeu o gesto, olhou para ele. Apontou Irulan com a cabeça. Ah, sim. Qualquer resposta que dessem acabaria num dos relatórios especiais de Irulan para as Bene Gesserit. Elas nunca desistiram de procurar uma resposta para seu Kwisatz Haderach. Stilgar, contudo, merecia algum tipo de resposta. E Irulan também. O não iniciado tenta conceber a presciência como se ela obedecesse a uma lei natural, Poe explicou. Juntou as mãos diante dele, formando um campanário. Mas seria igualmente correto dizer que é o céu a falar conosco? Que ser capaz de ler o futuro é um ato harmonioso da condição humana. Em outras palavras, a predição é uma consequência natural na onda do presente. Disfarça-se como algo natural, entendem? Mas não há como usar esses poderes com a intenção de assegurar metas e propósitos. Uma lasquinha apanhada pela onda sabe dizer para onde vai? Não há causa e efeito no oráculo. As causas tornam-se episódios de convecção e convergência, locais onde as correntes se encontram. Ao aceitar a presciência, você preenche seu ser com conceitos que repelem o intelecto. Sua consciência intelectual, portanto, os rejeita. Ao rejeitá-los, o intelecto torna-se uma parte dos processos e é subjugado. Não é capaz de fazê-lo? Stilgar perguntou. Se eu procurasse tupi-lhe com a presciência, respondeu Poe, falando diretamente para Irulan. Isso poderia esconder tupi-lhe. Caos! Protestou Irulan. Não tem a menor consistência. Eu disse que não obedecia a uma lei natural, lembrou Poe. Então existem limites para o que você é capaz de enxergar ou fazer com seus poderes? Irulan perguntou. Antes que Poe conseguisse responder, Alia falou. Cara Irulan, a presciência não tem limites. Inconsistente? A consistência não é um aspecto necessário do universo. Mas ele disse... Como é que meu irmão poderia lhe dar informações explícitas a respeito dos limites de algo que não tem limites? As fronteiras escapam ao intelecto. Que maldade a de Alia, Poe pensou. Acabaria alarmando Irulan, que tinha uma consciência tão meticulosa, tão dependente de valores derivados de limites precisos. Seu olhar dirigiu-se a Corba, que, sentado, parecia entregue a um delírio religioso. Escutava com a alma. Como é que o Kizarat poderia usar aquela conversa? Mais mistérios religiosos? Algo que evocasse um temor respeitoso? Sem dúvida alguma. Então Milord vai assinar o tratado do jeito que está? Perguntou Stilgar. Poe sorriu. A questão do oráculo, na opinião de Stilgar, estava encerrada. O único objetivo de Stilgar era a vitória, e não descobrir a verdade. Paz, justiça e uma moeda forte. Era isso que ancorava o universo de Stilgar. Ele queria algo visível e real, uma assinatura num tratado. Vou assiná-lo, disse Poe. Stilgar apanhou uma nova pasta. O comunicado mais recente de nossos comandantes de campo no setor Ixiano informa que se debate publicamente uma constituição. O velho Fremen olhou para Shani, que encolheu os ombros. Irulan, que fechara os olhos e levara as duas mãos à testa para fazer a impressão mnemônica, abriu-os e estudou Poe atentamente. A Confederação Ixiana oferece submissão, continuou Stilgar, mas seus negociadores questionam o valor do imposto imperial que eles querem um limite legal para a minha vontade imperial, disse Poe.
Quem me governaria, o Landshad ou a Shoan? Stilgar tirou da pasta um bilhete escrito em papel Inestrói. Um de nossos agentes enviou este memorando proveniente de uma bancada minoritária da Shoan. Leu o criptograma sem entonação. É preciso impedir a tentativa do trono de monopolizar o poder. Temos de contar a verdade sobre o Atreides, como ele manipula as coisas por trás da tripla impostura que é a legislação do Landshad, a sanção religiosa e a eficiência burocrática. Voltou a enfiar o bilhete na pasta. Uma constituição! Murmurou Shani. Poe olhou para ela. Voltou a olhar para Stilgar. E assim, o Jihad perde a força. Poe pensou. Mas não há tempo de me salvar. O pensamento produziu tensões emocionais. Lembrou-se de suas primeiras visões do Jihad, então ainda por vir, o terror e a aversão que ele havia sentido. Naturalmente, ele agora conhecia visões de um terror ainda maior. Convivera com a autêntica violência. Tinha visto os Fremen, carregados de energia mística, assolar tudo que estivesse em seu caminho na guerra religiosa. O Jihad ganhava uma nova perspectiva. Era finito, obviamente um espasmo breve se comparado à eternidade, mas para além dele havia horrores capazes de ofuscar qualquer coisa do passado. Tudo em meu nome, pensou Poe. Talvez pudéssemos lhes dar o feitio de uma constituição, Shani sugeriu. Não precisa ser de verdade. A trapaça é um dos instrumentos da arte de governar. Irulan concordou. O poder tem limites, como aqueles que depositam suas esperanças numa constituição sempre acabam descobrindo. Poe falou. Korba empertigou-se e saiu de sua pose reverente. Milord. Sim? E Poe pensou. Aí está. Eis alguém que talvez nutra em segredo certa simpatia por um imaginário domínio da lei. Poderíamos começar com uma constituição religiosa, propôs Korba. Algo para os fiéis que... Não! Poe gritou. Faremos disso uma ordem imperial. Está registrando tudo, Irulan? Sim, milord. Irulan respondeu com uma formalidade na voz que denunciava seu desagrado pela função subalterna que ele a obrigava a desempenhar. As constituições transformam-se na tirania suprema, Poe disse. É o poder organizado em tamanha escala que chega a ser avassalador. A Constituição é a mobilização do poder social e não tem consciência. É capaz de esmagar os maiores e os menores, removendo toda a dignidade e individualidade. Tem um ponto de equilíbrio precário e limite nenhum. Eu, no entanto, tenho limites. Desejando proporcionar a meu povo a proteção suprema, proíbo uma constituição, ordem imperial, na data de hoje, etc, etc. E quanto à preocupação dos Ixianos com o imposto, milord? Stilgar perguntou. Poe obrigou-se a desviar sua atenção da expressão pensativa e zangada no rosto de Korba e disse: Tem alguma proposta, Stil? Precisamos ter o controle dos impostos, sire. O preço que pediremos à guilda em troca de minha assinatura no Tratado de Tupili é a Confederação Ixiana se sujeitar ao nosso imposto. A Confederação não conseguirá fazer comércio sem o transporte da guilda. Eles vão pagar. Muito bom, milord. Stilgar pegou uma outra pasta e limpou a garganta. O relatório de Kizarate a respeito de Salusa Secundus. O pai de Irulan anda praticando manobras de aterrissagem com suas legiões. Irulan achou alguma coisa interessante na palma da mão esquerda. A pulsação latejava em seu pescoço. Irulan, ainda insiste no argumento de que a única legião de seu pai não passa de um brinquedo? Poe perguntou. O que ele poderia fazer só com uma legião? Ela perguntou, fitando Poe com os olhos entrecerrados. Poderia acabar se matando, Shani disse. Poe concordou com a cabeça. E eu levaria a culpa.
Sei de alguns comandantes do jihad que dariam pulos se soubessem disso. Alia falou. Mas é apenas uma força policial, protestou Irulan. Então não precisam praticar manobras de aterrissagem, Paul disse. Sugiro que o próximo bilhetinho que você mandar a seu pai contenha uma discussão franca e direta de minhas opiniões quanto à posição delicada na qual ele se encontra. Ela baixou o olhar. Sim, milord. Espero que a coisa pare por aí. Meu pai daria um bom mártir. Fez Paul. Minha irmã não mandaria uma mensagem para os tais comandantes que ela mencionou, a menos que eu desse a ordem. Um ataque a meu pai traz outros riscos, além, obviamente, dos militares. Irulan disse. As pessoas começam a ver o reinado dele com uma certa nostalgia. Você ainda acabará indo longe demais um dia desses, falou Shani, com a solenidade letal de sua voz Fremen. Chega! Ordenou Paul. Ele ponderou a revelação que Irulan fizera sobre a nostalgia do público. Ah, sim. Havia ali um quê de verdade. Irulan provara mais uma vez seu valor. As Bene Gesserit enviam uma súplica formal, disse Stilgar, apresentando uma outra pasta. Desejam consultá-lo a respeito da preservação de sua linhagem. Shani olhou de soslaio para a pasta, como se a coisa encerrasse um dispositivo mortífero. Envie à Irmandade as desculpas de sempre, Paul mandou. É preciso? Irulan quis saber. Talvez seja a hora de discutir isso, sugeriu Shani. Paul sacudiu a cabeça vigorosamente. Não tinham como saber que era uma parte do preço que ele ainda não havia se decidido a pagar. Mas Shani não se deixaria deter. Fui ao muro das orações de Sit Tabr, onde nasci, contou. Submeti-me aos médicos. Ajoelhei-me no deserto e dirigi meus pensamentos às profundezas habitadas por Shai Hulud. E, no entanto, ela deu de ombros. De nada me valeu. Ciência e superstição. Todos a decepcionaram. Paul pensou. Será que eu a decepciono também, não lhe contando o que dar à luz um herdeiro para a casa Atreides acabará precipitando? Levantou a cabeça e encontrou uma expressão de pena nos olhos de Alia. A ideia de que a irmã tinha pena dele era algo que o repugnava. Ela teria visto também aquele futuro apavorante? Milord deve saber os riscos que seu reino corre enquanto não tiver um herdeiro. Irulan falou, usando seus poderes vocais de Bene Gesserit com uma persuasividade untuosa. Essas coisas são naturalmente difíceis de discutir, mas é preciso colocar as cartas na mesa. Um imperador é mais que um homem. Sua figura comanda o reino. Se ele morrer sem deixar herdeiro, o resultado será a guerra civil. Se ama seu povo, como é que Milord pode abandoná-lo assim? Paul usou as mãos para se afastar da mesa e caminhou a passos largos até as janelas da sacada. Uma ventania aplanava a fumaça das fogueiras da cidade lá fora. O céu apresentava uma cor azul prateada cada vez mais escura, suavizada pela precipitação vespertina da poeira da muralha escudo. Olhou para o sul, para o escarpamento que protegia suas terras setentrionais do vento de Coriolis, e perguntou-se por que sua paz de espírito não conseguia encontrar um escudo como aquele. O conselho permaneceu sentado e em silêncio atrás dele, à espera, ciente de como ele estava às raias da fúria. Pareceu a Paul que o tempo investia contra ele. Tentou-se impor um estado de tranquilidade baseado em inúmeros equilíbrios onde ele pudesse dar forma ao futuro. Desvencilhe-se! 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 Pensou. O que aconteceria se ele pegasse Shani, simplesmente recomeçasse e partisse, buscasse asilo em Tupile? Seu nome ainda ficaria para trás. O Jihad encontraria outros centros terríveis em volta dos quais girar. Ele também levaria a culpa por isso.
De repente, viu-se receoso de que, ao tentar alcançar qualquer coisa nova, ele deixasse cair o que era mais precioso. Que até mesmo o mais leve ruído que produzisse desalojasse o universo e o fizesse desmoronar e retroceder, até ele não conseguir recuperar mais nenhum pedaço. Abaixo dele, a praça tornara-se palco para um bando de peregrinos vestindo o verde e o branco do Hajj. Prosseguiam feito uma serpente desarticulada atrás de um guia arraquino que caminhava a passos largos. Faziam Paul lembrar que seu salão de recepção já estaria lotado de suplicantes àquela altura. Peregrinos. Aquele exercício de nomadismo havia se tornado uma fonte revoltante de riqueza para seu império. O Hajj enchia as vias espaciais de vagabundos religiosos. Vinham e vinham, não paravam de vir. Como foi que comecei isso? Ele se perguntou. A coisa, naturalmente, começara por si própria. Estava nos genes que poderiam labutar durante séculos para chegar àquele breve espasmo. Impelidas por aquele instinto religioso dos mais profundos, as pessoas vinham em busca de sua ressurreição. A peregrinação terminava ali, Arraques, o lugar onde se renascia, onde se morria. Os Fremen idosos e cheios de malícia diziam querer os peregrinos por causa da água. O que os peregrinos realmente buscavam? Paul se perguntou. Diziam vir para um lugar sagrado, mas deviam saber que o universo não tinha uma origem edênica, nenhum tupile para a alma. Tratavam Arraques como a morada do desconhecido, onde os mistérios eram explicados. Era um elo entre seu universo e o próximo. E o mais assustador era que, aparentemente, iam embora satisfeitos. O que encontram aqui? Paul se perguntou. Era comum que, em seu êxtase religioso, eles enchessem as ruas com seus guinchos, à semelhança de um estranho aviário. Na verdade, os Fremen os chamavam de aves migratórias. E os poucos que morriam eram almas aladas. Com um suspiro, Paul pensou em como cada novo planeta que suas legiões subjugavam abria novos mananciais de peregrinos. Vinham agradecidos pela paz de Muad'Dib. Paz em toda parte, Paul pensou. Em toda parte, exceto no coração de Muad'Dib. Era como se um elemento seu estivesse imerso numa geada glacial de trevas sem fim. Seu poder presciente havia adulterado a imagem que a humanidade inteira fazia do universo. Ele abalara o cosmos seguro e substituíra a segurança por seu jihad. Ele havia superado no combate, no raciocínio e na previsão o universo dos homens, mas estava tomado pela certeza de que o universo ainda o desconcertava. Aquele planeta sob seus pés, que ele mandara refazer de deserto a paraíso rico em água, estava vivo. Tinha uma pulsação tão dinâmica quanto a de qualquer ser humano. O planeta o combatia, resistia, driblava suas ordens. A mão de alguém insinuou-se na de Paul. Ele baixou o olhar e viu que Shane o examinava, com preocupação nos olhos. Aqueles olhos sorveram-no, e ela sussurrou. Por favor, meu amor, não peleje com seu eu, Ruh. Uma torrente de emoção chegou até ele através da mão dela e o reanimou. Sihaya, ele sussurrou. Temos de ir logo ao deserto, ela disse em voz baixa. Ele apertou a mão dela, soltou-a, voltou à mesa e ali se manteve de pé. Shane sentou-se em sua cadeira. Irulan olhava fixamente para os papéis diante de Stilgar, e sua boca era uma linha esticada. Irulan propõe que seja ela a mãe do herdeiro imperial. Paul falou. Olhou para Shane, depois para Irulan, que se recusou a enfrentar-lhe o olhar. Nós todos sabemos que ela não me ama. Irulan ficou paralisada.
Conheço os argumentos políticos, Paul disse. São os argumentos humanos que me preocupam. Creio que se a princesa consorte não estivesse sob as ordens das Bene Gesserit, se não quisesse isso por desejar poder pessoal, minha reação talvez fosse outra. Na atual situação, porém, eu rejeito a proposta. Irulan inspirou profunda e estremecidamente. Paul, voltando a se sentar, pensou que nunca a vira tão incapaz de se controlar. Inclinando-se na direção dela, disse: Irulan, eu realmente sinto muito. Ela ergueu o queixo com uma expressão de fúria autêntica nos olhos. Não quero sua pena, sibilou, e voltando-se para Stilgar: Há alguma outra coisa urgente e inadiável? Mantendo seu olhar firme em Paul, Stilgar disse: Mais um assunto, milord. A guilda propõe outra vez uma embaixada formal aqui em Arrakis. Um membro da raça do espaço profundo? Korba perguntou, a voz tomada por um asco fanático. Possivelmente, Stilgar respondeu. Uma questão a ser considerada com o máximo cuidado, milord, advertiu Korba. O Conselho de Naibs não vai gostar disso, um legítimo membro da guilda aqui em Arrakis. Eles contaminam o solo onde põem os pés. Eles vivem em tanques e não põem os pés no solo, disse Paul, deixando sua voz revelar irritação. Pode ser que os Naibs decidam agir por conta própria, milord. Korba falou. Paul o fulminou com os olhos. São Fremen, afinal de contas, milord. Korba insistiu. Todos nós lembramos de que foi a guilda que trouxe nossos opressores. Não esquecemos a maneira como nos chantagearam e nos fizeram pagar com a especiaria para que não revelassem nossos segredos ao inimigo. Tiraram-nos até o último... Chega! Paul gritou. Acha que eu esqueci? Como se tivesse acabado de entender a gravidade de suas próprias palavras, Korba gaguejou ininteligivelmente e em seguida... Milord, perdoe-me. Não tive a intenção de insinuar que Milord não fosse Fremen. Eu não... Eles mandarão um piloto, Paul disse. É improvável que um piloto viesse para cá se enxergasse algum perigo nisso. Com a boca repentinamente seca de medo, Irulan falou. Você viu um piloto aqui? Claro que não vi um piloto, Paul retrucou, imitando o tom de voz dela. Mas posso ver onde alguém esteve e para onde alguém está indo. Que nos mandem um piloto. Talvez eu encontre serventia para um deles. Seu desejo é uma ordem, Stilgar disse. E Irulan, cobrindo o sorriso com a mão, pensou. Então é verdade. Nosso imperador não consegue ver um piloto. São cegos um para o outro. A conspiração está protegida.